Como que você vê essas próximas sessões da CPI? Então, sexta-feira a gente vai ter o depoimento de Luiz Miranda e do irmão dele. Muita coisa vai ser descoberta ali. Como que você acha que vai ser esses próximos dias, serão esses próximos dias em relação à CPI? Eu penso que o depoimento especificamente dessas pessoas é um ato político para ir desgastando a imagem do presidente. Eu acho que as informações que efetivamente essas pessoas têm que possam machucar o presidente ou possam efetivamente destruir um pouco dessa visão que as pessoas têm sobre ele, já foram dadas. Eu acho que deve estar de posse da polícia, de posse das outras situações. O que a CPI vai fazer, a partir daí, é procurar criar essa narrativa de ligação para que a população acorde efetivamente para aquilo que está acontecendo desde o início do governo Bolsonaro. O que eu vejo mais perigoso para Jair Bolsonaro é o depoimento de Wilson Witzel, porque vamos lembrar que Witzel foi um dos apoiadores mais próximos de Jair Bolsonaro, inclusive se elege do nada no Rio de Janeiro por conta dele, né? E a partir de um determinado momento há uma ruptura muito forte entre eles a ponto de se tornarem inimigos. E é importante entender por que ocorreu essa ruptura, e acredito que o governador deve ter informações bastante importantes e que impliquem efetivamente em compreender aquela relação entre as milícias, entre o crime, a posição de Jair Bolsonaro, o assassinato da Marielle. E eu acho que daí também vem bomba para Bolsonaro. O que as pessoas têm que entender é que nesse momento as instituições brasileiras, pelo menos algumas delas, começam a se alinhar em direção ao ataque a um presidente pérfido, um presidente genocida, um presidente que destruiu a economia brasileira e que não tem absolutamente mais nada a oferecer, sequer para as classes superiores do Brasil, na medida em que a nossa economia está devastada. Essas instituições que acordaram começam a se mover nesse sentido. O que nós temos que entender agora é ver quais são os apoios efetivos que Bolsonaro ainda tem, porque me parece, Thalita, que infelizmente nós vamos ter a colocação de boa parte das forças de segurança do Brasil em torno de um presidente corrupto, de um presidente genocida, e isso vai nos dar uma dor de cabeça gigantesca se não nos der algo pior. Você acha que antes disso vem o impeachment, essa denúncia dá forças o suficiente para que essa CPI faça com que tanto a população se mobilize a ponto de forçar Arthur Lira, presidente da Câmara, a abrir um impeachment, ou pela própria Procuradoria-Geral da República, isso chegar no STF e esse processo também ser aberto? Eu não confio no Arthur Lira e também não confio no Aras. Acho que esses dois são os dois maiores cães de guarda de Jair Bolsonaro hoje. Se não houver uma pressão gigantesca sobre eles, acredito que nada acontece. Agora, eu acho que antes, efetivamente, desses impeachments serem abertos, Jair Bolsonaro vai tentar uma atitude mais drástica com o apoio aí do Exército, com o apoio aí das forças de segurança estaduais, em que já há, as pessoas têm que saber isso, já há um projeto de lei no Congresso tentando fazer com que o presidente nomeie efetivamente os secretários de segurança, os diretores das polícias, os locais nos estados. Ou seja, Bolsonaro está tentando de todas as formas se assenhorear daquelas instituições brasileiras que detêm as armas. Isso é muito ruim para o nosso país, porque demonstra essa verve, essa opção golpista de Jair Bolsonaro. E não pensem não, ele não terá nenhum pudor de utilizar esse tipo de instrumento caso ele perceba que não há mais nenhuma saída para ele pelos meios institucionais normais. Então nós temos que estar preparados para absolutamente tudo. Nesse sentido, eu acho que a CPI deve tomar todos os cuidados de segurança e deve também oferecer às pessoas que queiram falar e queiram fazer depoimentos e trazer documentos contra Jair Bolsonaro, deve oferecer segurança, porque é inconcebível um país do tamanho do Brasil ter sido pego numa teia de milicianos, de uma máfia efetivamente, como foi, e nós não conseguimos sequer reagir. Eu acredito que essa é a ponta do novelo, e talvez nos próximos dias nós tenhamos muito mais coisa para conversar, viu, Thalita? Esperemos, e coisas que nos tragam algum tipo de alívio, porque o Brasil não aguenta mais. 505 mil mortos, um desemprego galopante, uma economia que não se recupera, e tudo que nós vemos são pessoas e instituições que ainda blindam o presidente. Está na hora disso mudar. Bolsonaro tende a reagir com muita truculência quando está acuado, né? Então a gente viu que após os atos de 19 de junho, ele atacou aquela repórter, foi grosseiro com aquela jornalista, e hoje ele já cancelou a participação num evento público. O ministro da Saúde, Queiroga, também deixou uma entrevista, né? Foi questionado sobre a compra da Covaxin, deixou essa entrevista. Então isso são sinais que o governo está acuado e pode responder com violência
de qualquer forma que seja essa violência. Fernando, só para a gente finalizar, o Fernando está com um canal no YouTube, canal novo no YouTube. Quem quiser procurar, inclusive, só jogar lá Fernando Horta, canal do Fernando Horta no YouTube, que dá para achar, já tem alguns vídeos lá. Conta um pouquinho para a gente sobre o que a gente vai poder encontrar no seu canal, Fernando. Obrigado, Thalita. Assim, muita gente estava me cobrando isso, né? Me cobrando que a gente tivesse um local onde pudesse conversar com as pessoas e até produzir algum material que seja especificamente pedido. E aí a gente decidiu começar muito pouquinho, aos pouquinhos, esse tipo de comunicação. Para mim é muito estranho, é muito novo, então a gente está fazendo um apanhado de alguns vídeos já antigos de entrevistas e de participações que a gente fez, separados aí por assuntos cortados de forma pequenininha para que você possa assistir aí em 2, 3, 5 minutos. Mas há também alguns conteúdos que são feitos especificamente pelo canal. Então, se você puder se inscrever, se você puder me dizer o que acha, se você puder participar, é mais uma forma que a gente tem de se comunicar, é mais uma forma que você tem de obter alguns tipos de informação, algum tipo de percepção que possa ajudar nesse nosso calvário, né, nessa nossa luta que nós temos em direção a 2022. Espero que ajude algumas pessoas e a partir daí a gente tenha outras formas de conversar também. Te aguardo lá, Thalita, viu? Eu já me inscrevi. Quando você passou, eu já me inscrevi, já estou inscrita ali, já dei uma olhada nos vídeos. Eu gosto muito do Fernando, gosto muito das nossas conversas. É claro que eu vou acompanhar. Sugiro que vocês façam o mesmo. Acompanhem, então, o canal do YouTube do Fernando Horta. Fernando, muito obrigada. Sempre um prazer te receber, viu? Um beijo grande para você. Obrigado, Thalita. Um beijo para vocês. Nos mantenhamos em casa, se você puder. Use máscara, mesmo vacinado. Ninguém está livre disso e parece que nós estamos começando uma terceira onda. Então, esperança, controle, cuidado e tenha uma excelente semana.